falar do Vascão da Gama, porque o diretor de futebol do América Mineiro, né, lá do Coelho, o Fred Cascardo, tem dado entrevistas para vários portais, vários colegas jornalistas, e ele confirmou o interesse do Vasco pelo atacante Fabinho, de 25 anos, o Fabinho, que é da base do São Paulo, até puxei a ficha dele aqui pra gente trazer pro debate, ele é da base do São Paulo, passou pelo Furacão, pela Chapecoense, pelo Vitória, pelo Mirassol, pelo CRB, pelo Criciúma, e desde o ano passado tá no Coelho. Ano passado foram 42 jogos, 9 gols e 4 assistências. Esse ano, 6 jogos, 2 gols e 2 assistências. O atacante Fabinho, de 25 anos de idade. Então, assim, o Fabinho ele pode jogar como centroavante ou como ponta. É uma posição carente, a gente sabe. O Vasco tem tentado vários nomes. Ontem a novela do Rony voltou, mas né, o Rony é caminho de fato de BH para fechar com o Galo. E o Vasco não conseguiu trazer várias negociações. As últimas foram a do Brian Rodrigues, a do Bruma, nas quais o Vasco entra e não consegue fechar a negociação. E agora surge mais uma. Até em várias dessas entrevistas, o Fred Cascardo, né, que é o diretor de futebol do Coelho, falou que o Vasco fez uma primeira proposta que não agradou. Então vamos ver se o Vasco vai seguir insistindo nessa contratação. E até uma última agora que ele conversou com o Portal GE, ele confirmou que conversou com o Marcelo Santana, diretor de futebol da Vasco SAF, para a contratação do jogador. Aí você começa a ficar preocupado. E o Vasco agora tentando fazer esse investimento para buscar o Fabinho, atacante do Coelho, hein, Gabriel Faria? Então, o Fabinho tem até bons números, né? No início do programa, quando a gente falou sobre isso, mas o que me incomoda é só que o Vasco sonhou com outro nivelamento de jogador, né? O Vasco sonhou com o Brian Rodrigues, que é um excelente atacante, foi atrás do Bruma, deu azar, né? O Benfica chegou ali também. Muita gente também diz que o Vasco chegou em cima da hora, enfim. No fim das contas, né? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui e não é nem brincando, não é nem de forma figurada, não. É de maneira real. Você tem um plano A, né, Breno? Tem um plano B, tem um plano C. E quando não dá certo, irmão, você começa a ir pro plano D. Daqui a pouco você tá no meio do alfabeto já, irmão. E aí você começa a ter que ser muito criativo. Eu acho que o Fabinho, repito, pelos números apresentados recentemente na carreira, ele indica ali um crescimento. Jogador de 25 anos. 25 anos. Não é tão velho assim, ou seja, um jogador ainda com uma boa margem de evolução. Eu acho que o Fabinho faria sentido? Faria todo sentido desde que o Vasco já tivesse contratado outros jogadores de qualidade. Por exemplo, eu cobrei ao Vasco pelo menos uns 2 a 3 pontos. Vamos contar que o Adson é um, voltando de lesão. Vamos imaginar que o Vasco tivesse fechado com o Brian Rodrigues. Vamos imaginar que o Vasco tivesse fechado também com o Bruma. Aí você tem Bruma, Brian Rodrigues, aí você tem Adson, ou mesmo que tivesse só 2, tivesse Adson e Brian Rodrigues, Adson e Bruma. Aí o Fabinho chegaria para dar uma encorpada no elenco, para ser mais uma opção. Não chega com a responsabilidade de resolver. Tem jogador, gente, a gente não pode fugir disso. Tem jogador que chega com responsabilidade de resolver. Tem jogador que chega com potencial para resolver. Tem jogador que tem a capacidade de vestir a sua camisa e resolver o seu problema. Quando você contrata ou demonstra interesse do Fabinho, é claramente um jogador para você deixar ali no elenco. Pode vir a se firmar com a camisa do Vasco, caso realmente acerte, pode ser o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada. Mas inicialmente não deixa-se um rastro de otimismo tão grande quando a gente projeta a contratação dele. O que a gente tem de informação concreta sobre o Fabinho? O Vasco fez uma primeira proposta de $1 milhão pelo atacante Fabinho, atacante do América Mineiro de 25 anos. Então, uma proposta de $1 milhão. Essa proposta inicialmente foi rejeitada pelo América Mineiro, que enxerga um potencial de arrecadar mais. Só que o que conta contra o América Mineiro? O contrato do Fabinho vai até o final desse ano. Então, a partir do meio do ano, o Fabinho já poderia assinar pré-contrato com outra equipe e sair de graça do América no fim da temporada. Por isso que o América, ao mesmo tempo que tenta fazer jogo duro para ganhar mais dinheiro, não pode desperdiçar qualquer negociação, até porque daqui a pouco o jogador pode acabar saindo de graça, né? A gente tem hoje o Vasco numa carência absurda de jogadores, né? Porque eu digo isso muito, o Vasco tem um time. Mas falta uma peça pro time. Falta um atacante de lado. Um jogador com as características do Fabinho. É, né? Fale sobre isso. Então, cara, assim, bateu o desespero, né? A verdade é essa. O máximo respeito ao Fabinho, que é um bom jogador. Quem acompanha categorias de base vai lembrar do Fabinho surgindo no São Paulo. Ele é da geração do Antony, que agora tá no Betis, jogou Copa do Mundo. O Antony era o passador e o Fabinho era o definidor. Era o grande artilheiro daquele time, embora tenha essas características mais próximas do que o Vasco precisa, né? Esse segundo atacante. O Vasco tentou o Brian Rodrigues, tentou o Brumar, tentou o Rony.
Vasco já tentou todos os nomes óbvios. Não tem como o Vasco imaginar uma contratação de peso se não tem recursos pra isso. Então o Vasco vai no Fabinho. Depois de tomar não de um, tomar não de outro, tomar não de outro, com os recursos que o Vasco tem, o Vasco pode contratar o Fabinho. Então o Vasco vai atrás do Fabinho. Isso não é nenhum desrespeito ao jogador, tá, gente? Eu acho que pode ser um nome interessante. Sim. Seria uma ótima composição de elenco, mas tá muito claro que depois de tantos nãos, faltando 2 semanas pra fechar a janela, o Vasco vai precisar contratar qualquer jogador pra essa posição, porque senão o Vasco vai começar o Campeonato Brasileiro sem nenhum atleta com essas características. O problema não é você contratar o Fabinho, não tem nenhum problema nisso. A questão é que o Vasco precisa hoje de um jogador que chegue pra resolver o problema ali na situação. E o Fabinho não é esse cara. O Fabinho é um cara pra chegar a compor um elenco. Vamos imaginar que o Vasco tivesse fechado com o Brian Rodrigues e com o Bruma. Ou que tivesse fechado com um só, com o Brian Rodrigues e tivesse o Adson já recuperado. Aí o Fabinho chega pra ser uma opção, pra ajudar. Os números recentes do Fabinho na carreira são números interessantes, são números que dão a ideia de que ele pode evoluir um pouquinho mais. E aí ele chegaria sem peso. Mas hoje, seja bem sincero, o Fabinho ele chega, ele não tem que jogar? Vai ele não ter tem que que chegar e jogar? Sim. E tem jogador que não pode chegar e jogar. Tem jogador que precisa chegar, se adaptar, então. receber responsabilidade aos poucos. Eu acho que estão contando com o Adson. Pra ele Mas, ser o assim, intésimo ainda reserva assim do é Adson. pouco, ainda assim Porque pouco, como ele ainda faz assim é os pouco. dois, ele seria um reserva pro Adson e pro Verratti ao mesmo tempo. Ele consegue jogar de centroavante, consegue jogar de atacante de lado. Considerando que o Ryan vai voltar da seleção, o Vasco começaria o Campeonato Brasileiro com Fabinho, Adson, Ryan e Verratti. Mas aí entra naquilo que a gente tá falando, é o Vasco hipotético, né? Sim. Aí, Se o Adson voltar e conseguir jogar o que ele tava jogando, o Vasco jogador tem um time voltando de titular. lesão. É. O Adson vai ter que carregar a Isso. responsabilidade de voltar de lesão rendendo. Porque quem vai fazer um contraponto é o Fabinho. Com todo respeito ao atleta, com todo respeito ao América. Mas o nível de cobrança lá é outro. Aqui no Vasco, meu amigo, a gente já tá vendo a cobrança no início do ano. Ele vai chegar, vai ter que render. E aí? Isso atrapalha o jogador. Um jogador que de repente você poderia investir pra ele crescer aos poucos Uma na sua torcida equipe. impaciente, Uma torcida né? extremamente impaciente, com razão. É. E aí tem o contraste, o cara, passamos o mercado inteiro sonhando com o Brian, com o Bruma, com não sei quem, e de repente a gente tá com o Fabinho. Mas olha aqui. Eu aluguei muito DVD na minha Salve vida. Azevedo, na sua opinião, qual a melhor formação pro Vascão sábado? 3 volantes? Ô, Tom, eu não sei nem se é 3 volantes, mas se ele colocou 3 volantes contra o poderoso Sampaio Ele Correia, vai encher o time de volante, né, irmão. eu acho que serão 8 volantes. Vamos né? falar a verdade, o Vasco vai jogar por uma bola, do jeito que o Fluminense e o Botafogo jogaram. A única coisa que eu acho, independente de ser com 3 volantes ou não, é que o Vasco tem que ter a peça de velocidade. E nesse momento, infelizmente, isso significa expor um dos garotos. O Zuccarello não é da função, mas é o cara que tem velocidade. Não tem velocidade. É o Bruno Lopes, é o... Cara, Jean Davi, Alex Teixeira, velocidade é complicado. O único jogador de velocidade, o Bruno Lopes é centroavante, cara. Vai ter que único- botar um dos garotos pra fazer. Mas os garotos também não são. Ah, quem tem mais dessas saúde pra características. correr, Vitor? É, isso aí, Assim, questão de saúde. Esse é um que a galera também já tá impaciente, O jogador- o Bruno Lopes.